Paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Mais um dia aqui com uma mensagem de esperança para a tua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua presença, de estarmos na sua maravilhosa presença, adorando, bendizendo e exaltando o teu santo nome, glorificando a Deus. E agradecer a você que reserva um tempinho do seu tempo tão corrido para muitas vezes nos assistir, nos ouvir através aí dessa transmissão, né? Creio que em breve, pela misericórdia de nosso Deus, nós estaremos juntos nos templos, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Hoje Deus colocou em meu coração uma palavra para nós compartilharmos, né? Eu tenho a plena convicção, meu amado e querido irmão e irmã, que Deus, Ele vai falar com você nessa noite. Eu tenho a plena certeza que Deus, Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Que Deus, Ele vai fazer coisas gloriosas na sua vida. Pastor William de Oliveira chegando aí, Deus abençoe sua vida. Eu tenho a plena convicção que Deus, Ele vai fazer coisas gloriosas na sua vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração durante este dia. E eu estive meditando na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você. Eu quero falar hoje sobre o poder da oração. Eu quero meditar um pouco com você nesses minutos sobre o poder da oração. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13, e alguns versículos que se seguem, que diz assim: E se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes pestes entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Pastor João Batista de Limeira, Deus te abençoe, meu pastor. A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe grandemente. Bruno William também está conosco aí, ouvindo, né? Participando conosco aí desta palavra, deste momento de meditação na palavra de Deus, né? É um momento, louvado seja Deus, então, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos, louvado seja Deus, de 13 até o versículo de número 15. Louvado seja Deus, eu quero meditar um pouquinho, alguns minutos, nesse texto com você. O tema de hoje é o poder da oração. Quando nós entendemos o poder que essa atitude, que essa ação, que esse, louvado seja Deus, momento que nós estamos, que nós, louvado seja Deus, que nós entramos em relacionamento com Deus. Porque a oração, ela nada mais é, louvado seja Deus, do que, louvado seja Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Através, louvado seja Deus, nós falamos com Deus através da nossa oração. Nós, louvado seja Deus, temos por esse meio que nós nos comunicamos
diante de Deus. E eu começo a observar que essa questão, ou que essa atitude, ou que esta ação, louvado seja Deus, ou que essa forma, muitas vezes, ela tem sido algo raro na vida de alguns cristãos. As pessoas, muitas vezes, ela não tem mais, louvado seja Deus, aquela questão de se relacionar com Deus. Porque tudo, louvado seja Deus, muitas vezes se sobrepõe à oração. Tudo, louvado seja Deus, fica... O tempo de oração hoje era mais restrito, sendo que deveria ser ao contrário. Sendo que deveria, louvado seja Deus, nós termos mais tempo para oração e menos tempo para as outras coisas. A Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja Deus, porque que nós, irmãos, devemos orar sem cessar, que nós devemos clamar. Isso não quer dizer que nós não vamos cumprir com as nossas obrigações, isso não quer dizer que nós não vamos, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, as coisas que temos que fazer. Mas a minha pergunta, a minha, louvado seja Deus, expressão nessa noite que eu quero deixar para você, a minha, louvado seja Deus, meu questionamento, louvado seja Deus, quanto tempo muitas vezes você gasta se relacionando, louvado seja Deus, com as outras pessoas? Quanto tempo, louvado seja Deus, você gasta muitas vezes, louvado seja Deus, no seu WhatsApp, louvado seja Deus, se relacionando com as pessoas? Quanto tempo você gasta muitas vezes, louvado seja Deus, nas suas mídias, louvado seja Deus, se relacionando com outras pessoas? Quanto tempo muitas vezes você gasta, louvado seja Deus, ali com uma visita na sua casa, louvado seja Deus, se relacionando com outras pessoas? E aí vem a pergunta que não quer calar: quanto tempo você gasta se relacionando com Deus? A oração, ela é, louvado seja Deus, o combustível para todo cristão. A oração, ela é o combustível. Louvado seja Deus, o seu carro, louvado seja Deus, o meu carro, nosso carro, louvado seja Deus, se ele não tiver um combustível, louvado seja Deus, se a gasolina que está ali colocada dentro do tanque, louvado seja Deus, ela não, louvado seja Deus, se relacionar ali com o motor, não fazer o processo de combustão, louvado seja Deus, o seu carro não vai andar. Se assim também a oração não estiver presente na vida do crente, louvado seja Deus, o crente não vai conseguir caminhar. A oração, ela é, louvado seja Deus, o combustível que vai fazer o crente caminhar na presença de Deus, porque é através da oração que nós falamos com Deus, e Deus, louvado seja Deus, por sua vez, louvado seja Deus, louvado seja Deus, vai falar conosco, nos dando direção, nos ensinando o caminho que nós devemos andar, nos ensinando, louvado seja Deus, ali o caminho pelo qual nós vamos caminhar. Porque quando nós queremos, por exemplo, louvado seja Deus, conquistar alguém, mas quando a gente foi se casar, quando a gente, louvado seja Deus, foi ali, muitas vezes, conquistar a nossa esposa, ou as irmãs conquistaram os seus esposos, se você chegasse lá e não falasse nenhuma palavra, nem ele ia saber, louvado seja Deus, o que você queria, e nem ela iria saber, louvado seja Deus, o que você queria. Ah, pastor, mas com Deus é diferente. Com Deus, louvado seja Deus, ele já sabe a palavra que eu vou dizer antes que ela saia da minha boca. Mas Deus ainda continua sendo um Deus de relacionamento. Deus, ele não é um Deus de diálogo. Deus, ele é um Deus, louvado seja Deus, que ele quer dialogar com você. Deus não é um Deus de monólogo. Monólogo, louvado seja Deus, é quando uma pessoa fala consigo mesmo. Diálogo é a conversa de uma pessoa com, louvado seja Deus, uma ou mais pessoas. Você e eu precisamos dialogar com Deus. Em toda a Bíblia, louvado seja Deus, você vai encontrar, louvado seja Deus, Deus dialogando com o homem. Se você abrir lá no livro de Gênesis, louvado seja Deus, quando Deus ali, após ter criado o homem, após ter, louvado seja Deus, estabilizado ele no jardim, a Bíblia vai dizer que Deus, ele descia na virada do dia, ele descia, louvado seja Deus, no entardecer, louvado seja Deus, e ele vinha conversar com o homem. Ah, eu tenho uma notícia do céu para a tua vida. Eu tenho uma notícia do céu. Deus, ele quer conversar com você. Deus, ele quer ter momentos, louvado seja Deus, com você. Deus, ele quer estar com você, meu amado e querido irmão.
Povo que me assiste nessa noite, Deus quer conversar com você. Muitas vezes é muito bom nós conversarmos com a esposa, com o esposo, com o vizinho, com os amigos de trabalho, louvado seja Deus, com os conhecidos, com as pessoas, louvado seja Deus, mas conversar com Deus é muito melhor. Conversar com Deus também, louvado seja Deus, é tão mais importante, louvado seja Deus, do que nós conversarmos até mesmo com o presidente da república, do que até nós conversarmos, louvado seja Deus, com a rainha da Inglaterra, ou com seja qual for a maior autoridade dessa nação, ou desse mundo, louvado seja Deus, mas ali nós estamos conversando com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, louvado seja Deus, aquele que pode todas as coisas. Se você pode aí nesse momento aonde você está, louvado seja Deus, onde você se encontra, louvado seja Deus, você pode glorificar e exaltar a Deus, porque hoje você tem a liberdade de conversar com Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando, louvado seja Deus, no tempo da lei, antes da crucificação de Jesus, só os sacerdotes, louvado seja Deus, ali, os sacerdotes é que tinham a questão de conversar com Deus. Você precisava de um intermediário, louvado seja Deus, para saber as questões com Deus. A partir da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou, acabou esse negócio. Ali acabou, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja Deus, que agora você tem linha direto, louvado seja Deus, você dobra o seu joelho em qualquer lugar, você dobra o seu joelho em qualquer situação, e você levanta as tuas mãos, louvado seja Deus, louvado seja Deus, levanta a tua voz, como ali o próprio profeta Jeremias, o Deus falando ao profeta Jeremias, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Você pode adorar o nome santo do Senhor, porque Deus está falando ao teu coração. Deus, Ele está falando, louvado seja Deus, que você pode falar com Ele em qualquer momento, em qualquer situação. Não precisa marcar horário, louvado seja Deus, não precisa, louvado seja Deus, pedir a ninguém. Há poder na tua oração. Deus, Ele quer conversar com você. Deus, Ele quer dialogar com você. Deus, Ele quer dialogar com a sua pessoa. Mas muitas vezes, as pessoas estão tão acomodadas. As pessoas, elas estão tão, louvado seja Deus, distantes. Muitas vezes querem ficar trocando farpas. Muitas vezes querem ficar, louvado seja Deus, trocando lamúrias umas com as outras. Louvado seja Deus, falando, louvado seja Deus, das más situações. Louvado seja Deus, vai falar das más situações é com Deus, porque Ele diz na sua palavra, louvado seja Deus, que Ele vai suprir todas as tuas necessidades, que Ele vai te ouvir do céu. Louvado seja Deus, e Ele vai derramar bênção tal sobre a tua vida. E você muitas vezes fica conversando, muitas vezes perdendo tempo com quem não pode resolver o teu problema. A oração, ela é muito importante na vida do cristão. Desde o início da Bíblia, você vai ver Deus querendo conversar com o homem. Deus chamando Samuel para ter um diálogo com ele. Samuel, Samuel. Deus falando com o profeta Ezequiel, o profeta, coloca em pé porque eu quero falar com você. E hoje nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Deus quer conversar com você. Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Quando eu e você temos relacionamento com Deus, milagres acontecem. No texto que acabamos de ler, vai nos dizer a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que Deus Ele vai falar aqui de um tempo de crise, de um tempo que o céu está fechado, de um tempo que não há chuva sobre a terra, de um tempo que pragas estão atingindo a terra. Mas aí no versículo 14, Deus vai falar algo importante. Mas se o meu povo,
se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando comigo e com você, louvado seja Deus, Ele está dizendo meu povo. Aquele, louvado seja Deus, que reconhece que o Senhor, louvado seja Deus, é Rei de todas as coisas. Aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aquele, louvado seja Deus, que já entendeu. Louvado seja Deus, que não precisa de, louvado seja Deus, ver, mas que simplesmente precisa crer. Se esse povo, louvado seja Deus, se essas pessoas chamar pelo nome do Senhor, chamar, buscar, louvado seja Deus, a presença do Senhor, Ele está falando com as pessoas, louvado seja Deus, do seu povo. Olha o que o texto está dizendo, louvado seja Deus, se o meu povo, se aquele que faz parte do meu povo. Na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que oraram sozinhas. Pessoas que clamaram a Deus, louvado seja Deus, tiveram um relacionamento, vamos dizer assim, como nós pentecostais costumamos dizer, aquele negócio, aquele particular com Deus. Eu acabei de citar Adão. Poderíamos falar de Gideão, que estava lá no lagar, irmãos, ali, malhando trigo, ele estava sozinho. Poderíamos citar aqui Elias, louvado seja Deus, no meio dos profetas de Baal, dos profetas de Azera. Ele estava sozinho. Mas quando ele clamou, louvado seja Deus, o fogo desceu do céu. Louvado seja Deus, no caso de Gideão, a providência veio do céu. No caso de Moisés, tinha uma multidão lá murmurando, tinha uma multidão lá, louvado seja Deus, dizendo para ele: Moisés, você nos tirou de lá para morrer. Moisés, você nos tirou de lá para padecermos aqui no Egito. Moisés, ele sai de lado e ele vai falar com Deus sozinho. E quando, louvado seja Deus, ele fala com Deus sozinho, a resposta do céu vem, louvado seja Deus, e diz a palavra do Senhor que o mar vermelho se abriu. Pastor, eu não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Eu vou falar agora. Você pode estar achando que você está sozinho. Você pode estar achando que você está, muitas vezes, não tem ninguém junto com você, mas se você clamar a Deus mesmo sozinho, Deus vai responder a tua oração. Ei! Deus está falando comigo, com você nessa noite. Você pode estar sozinho, você pode estar sozinha, você pode estar, louvado seja Deus, muitas vezes achando que você está sozinho, mas começa a clamar aí na sua casa, mas começa a clamar, muitas vezes você está dizendo aí: eu sinto falta dos cultos nos templos, eu sinto falta, muitas vezes, de ter alguém para orar comigo, para orar por mim, louvado seja Deus, mas a Deus está trazendo a palavra ao teu coração neste momento, dizendo para você, mesmo sozinho, mesmo aí, muitas vezes sem ter ninguém na sua casa como cristão, muitas vezes mesmo sem ter ninguém aí junto com você, mas você pode clamar, porque do céu vai descer resposta, do céu vai descer resposta. Eu vou repetir para você entender: do céu vai descer resposta, mesmo que você esteja orando sozinho. Nós encontramos quantas pessoas que oraram sozinho. O próprio Jesus, ele chama os discípulos para orar, mas diz a Bíblia, louvado seja Deus, que ele diz para os discípulos: vocês ficam aqui que eu vou ali orar sozinho. Muitas vezes é bom nós orarmos sozinhos. Mas a Bíblia Sagrada vai falar também de um outro tipo de oração, que é a oração em grupo. E aqui ele está falando, louvado seja Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Muitas vezes nós estamos hoje fazendo um trabalho, muitas vezes individual. Cada um nas suas casas, porque nós não podemos nos unir.
Então Deus ouve a minha e a sua oração. Muitas vezes tem causas que você não pode contar para ninguém. Tem situações que é você e Deus. É como Jacó. A Bíblia diz que ele faz passar os bois, os camelos, que ele faz passar a sua família e ele fica sozinho. Mas quando ele sai daquele vale, depois de toda aquela luta, ele sai com a vitória nas suas mãos. Eu quero dizer, profetizar sobre a tua vida nesta noite. Você pode estar no vale sozinho, numa luta, numa dificuldade, mas eu vim aqui nesta noite para ser profeta de Deus para a tua vida. Você vai sair desse vale com a vitória nas suas mãos. Você vai sair desse vale marcado com a bênção de Deus, com a mudança na sua vida, com a mudança na sua história. Você vai sair desse vale, meu irmão. Você vai sair desse vale, minha irmã. Louvado seja Deus, mas com a vitória nas tuas mãos, com a vitória na tua vida, com a vitória na tua história. A Bíblia Sagrada vai dizer, também fala de quando um povo se une. Lembra de Josafá? Josafá, louvado seja Deus, recebe a notícia, olha, o rei alugou reinos, exército de outros reinos para vir contra o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele manda reunir todo mundo no templo. Qualquer outra pessoa mandaria reunir o exército, qualquer outra pessoa reuniria, louvado seja Deus, os soldados, reuniria o conselho de guerra, reuniria tantas coisas. Mas sabe o que aconteceu? Josafá, louvado seja Deus, ele reuniu o povo no templo para orar. Eu quero dizer para você que quando você ora sozinho, quando você ora sozinha, você pode tudo. Louvado seja Deus. Quando nós oramos juntos, nós podemos todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você aqui, meu irmão. Você pode estar sozinho nessa luta. Pode ninguém te apoiar. Pode ninguém louvar. Ah, Deus está falando aqui ao meu coração para voltar na parte do sozinho. Você pode estar sozinho aí, mas Deus está falando ao teu coração aqui neste momento. Pode me clamar. Pode me chamar porque eu vou resolver. Pode continuar clamando porque eu vou te dar vitória. Pode continuar orando porque eu estou ouvindo a tua oração. Você não está sozinho. Você não está sozinho, eu estou contigo. Josafá agora, ele reúne todo o povo para orar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus brada naquele culto, naquela reunião de oração. E diz, nessa batalha, vocês não vão ter que pelejar. Apenas esteja em pé e veja o livramento que eu tenho para dar para vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Que seja sozinho, que seja com o povo da sua igreja, que seja com, louvado seja Deus, unido em oração, com aquelas pessoas que você tem contato, louvado seja Deus, mas se você orar, tem resposta. Se você orar, tem resposta. Aí Deus vai dar a receita da vitória. Vai dar a receita para que a tua oração venha a ter sucesso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu não estou falando para você como eu vejo em alguns lugares aí, não. As pessoas com vestes, com pano de saco. Não, eu não estou falando disso, a humilhação que Deus está falando aqui. Porque tem gente, irmãos, que é
humilde, entre aspas, por fora, mas por dentro é uma soberba terrível. Tem pessoas que por fora é uma humildade tremenda. Chinelinho surrado, roupa surrada. Mas por dentro é uma soberba terrível. A humilhação aqui, que o texto está dizendo, não é de uma humilhação, louvado seja Deus, por fora, mas é uma humilhação por dentro. Eu vi, louvado seja Deus, algumas igrejas, não estou aqui criticando ninguém, nem a fé de ninguém, nem o costume de ninguém, entenda isso, mas eu vi algumas pessoas fazendo uma campanha da humilhação. Aí, louvado seja Deus, vestidos com vestes, com pano de saco, com, louvado seja Deus, muitas vezes ali, colocando cinza sobre a sua cabeça. Eu não estou falando lá atrás, não, nos tempos da Bíblia, que era um costume, que era uma forma. Eu estou falando hoje, eu vi há poucas horas aí num vídeo. Pastor, mas é a fé dele, e daí? Mas muitas vezes pode até vestir o pano de saco, pode até, louvado seja Deus, se pretejar de cinzas. Mas e lá dentro? E dentro do seu coração? O que ele está falando aqui é se o povo se humilhar, se o povo voltar para trás, se o povo entender, louvado seja Deus, que Deus é soberano e que nós não somos nada. O que ele está da humilhação que ele está falando aqui é uma humilhação, louvado seja Deus, de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu conheço pessoas que não têm aonde morar. Eu conheço pessoas que não têm, louvado seja Deus, nada muitas vezes dentro de casa. Mas se você falar para ela assim, olha, eu te dou um Fusca de presente e te dou uma BMW para você dar uma volta, ele prefere pegar a chave da BMW do que, louvado seja Deus, pegar o Fusca para ficar para ele. Mas Deus está falando que nós precisamos entender que Ele é o soberano. Que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, que nós necessitamos dEle, que nós, louvado seja Deus, precisamos dEle, que nós precisamos estar na presença dEle, que nós precisamos adorar a Ele, que nós precisamos glorificar a Ele. Deixa eu te dizer com todas as letras aqui, louvado seja Deus, quando um povo, quando um homem, quando uma mulher, ele se coloca diante da presença de Deus como um necessitado dEle, como um necessitado da presença dEle, como um necessitado, louvado da proteção dele, como um necessitado, louvado seja Deus, diante dele, Deus, louvado seja Deus, ele ouve do céu e traz, louvado seja Deus, a resposta. Tem pessoas dentro da igreja que vai na igreja, louvado seja Deus, muitas vezes pelo status, que vai lá, louvado seja Deus, para poder mostrar muitas vezes a roupa nova que comprou. Que critica todo mundo, que, louvado seja Deus, que nada está bom, mas eu vim aqui dizer para você que Deus, Ele está precisando, ou Ele está contando com um povo que vai se colocar na presença dEle, que vai se colocar diante dEle, dizendo, Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas eu sou, Senhor meu Deus, totalmente dependente de Ti, se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se a minha vida é alguma coisa, é por causa da Tua presença, se eu prego, é por causa da Tua presença, se eu canto é por causa da Tua presença, se eu oro é por causa da Tua presença, se eu adoro o Teu nome é por causa da Tua presença, se eu faço qualquer coisa é porque tem a Tua presença na minha vida. Rabai, xarabacanta, rabai. Ei, eu vou dizer para você, se você só faz alguma coisa porque você tem a presença de Deus, você só é cooperador porque tem a presença de Deus, você só é membro da igreja porque você tem a presença de Deus, você é louvado seja Deus, é pastor, é bispo, é apóstolo, porque você tem a presença de Deus, porque se você não tivesse a presença de Deus, louvado seja Deus sabe onde você estaria e aonde o que você estaria fazendo.
Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, sabe o que acontece, irmão? Deus não poderia dizer isso. Deus não precisava, ou melhor, dizer isso. Porque ele estava falando com o povo dele. Ele estava falando com o povo dele, porque que ele ia dizer, vocês têm que, meu povo, vocês têm que buscar a minha face. Eu fiquei me perguntando, Deus, por que é que o Senhor, louvado seja Deus, colocou essas palavras? O meu povo, que chama pelo meu nome, ele tem que se humilhar, orar e buscar a minha face. Porque tem muita gente, irmãos, que está buscando tantas outras coisas. Tem gente, louvado seja Deus, tem pessoas que só buscam, estão na igreja para buscar a prosperidade. Tem gente que vai para a igreja só para buscar cura. Tem pessoas que procuram os servos de Deus apenas para buscar revelação. Tem pessoas que muitas vezes só procuram, louvado seja Deus, a igreja, o povo de Deus, para buscar muitas vezes alguma ajuda material. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que muitas vezes eles só procuram a gente, louvado seja Deus, porque não é pastor, ele tem que me ajudar, ele tem que... Aí sabe que muitas vezes nosso coração é mole, aí nós vamos providenciar uma cesta básica, aí nós vamos providenciar muitas vezes o pagamento de uma conta de luz, de uma conta de água. Ah, irmão, mas aí quando nós abrangemos em outras áreas, as pessoas muitas vezes elas só vão na igreja porque elas vão buscar o seu bel prazer. Mas aí está aqui, por isso que Deus falou nesse texto, que era para buscar a face dele. Porque, em outras palavras, vou usar uma frase feita aqui. Não é buscar a bênção, mas tem que se buscar o dono da bênção. Billy Graham, ele disse uma frase que eu achei fantástica. Ele disse que é para nós dobrarmos os nossos joelhos e só levantar quando tivermos a certeza que nós firmamos uma amizade com Deus. As pessoas, irmãos, não estão... É por isso que isso não acontece só no nosso tempo, não. Já acontecia lá atrás. As pessoas, louvado seja Deus, não iam buscar a Deus. O que nós estamos vivendo uma geração, ou nós estamos vivendo um tempo, principalmente no nosso tempo agora, em que as pessoas estão indo, vão, louvado seja Deus, buscar a bênção de Deus, mas não buscam a Deus. Vou voltar a usar a frase feita. Buscam, louvado seja Deus, o dono, buscam a bênção, mas não querem saber do dono da bênção. Não quero saber de ter um compromisso com Deus, mas Deus estava falando que para a tua oração ter poder, louvado seja Deus, antes de qualquer coisa, você não tem que ficar, louvado seja Deus, simplesmente buscando a bênção, clamando simplesmente pela bênção, mas clame para que o dono da bênção entre na tua vida, clame para que o dono da bênção, louvado seja Deus, habite no teu coração, clame para que o dono da bênção, ele entre na sua história, na sua vida, louvado seja Deus, que ele transforme a sua história. Porque quando a pessoa tem o dono da bênção, quando Deus entra na sua vida, ele te transforma o teu interior. As pessoas, elas estão buscando bênçãos. Se você, louvado seja Deus, se você tem um dom, vamos dizer assim, se
Fica sabendo que ali tem um pastor que revela, que tem um pastor que profetiza, que tem um pastor... Ah, irmão. Se descobrir o telefone do abençoado ou da abençoada, misericórdia. Mas aí quando você vai falar de compromisso com essas pessoas, ei, você precisa estar na igreja, você precisa fazer um discipulado. Os cultos de cura, de libertação estão lotados. Os cultos, louvado seja Deus, da família. Culto sexta-feira forte, sexta-feira profética, sexta-feira não sei o que, estão lotados. Mas quando se fala em culto da palavra, quando se fala em culto de oração, quando se fala em culto, louvado seja Deus, em consagração, em escola bíblica dominical, louvado seja Deus, ninguém quer saber. Culto de avivamento, culto da marcha, culto, enfim, louvado seja Deus, tem inúmeros nomes para dar para os cultos, aí lota, borrata as igrejas. Se a igreja tem 100 membros, louvado seja Deus, tem 120, mas quando se fala, vamos fazer uma consagração, vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos buscar revestimento espiritual, vamos buscar conhecimento da palavra, louvado seja Deus, aparece 20. E quando aparece? Irmão. Outro dia o irmão falou comigo. Falou, pastor, eu acompanho as suas lives. Eu acompanho as suas mensagens. O senhor é muito bravo. O senhor precisava pegar mais leve. Eu prego a mensagem que Deus me dá. Eu prego a palavra. E se você me convidar para ir para pregar na sua igreja, louvado seja Deus, eu também vou levar a palavra que Deus me der para entregar na tua igreja. Se eu for fazer uma visita na tua casa, seja qual, o que Deus mandar eu falar lá, eu vou falar. Você goste ou você não goste. Se você for cooperar na minha igreja, louvado seja Deus, e Deus falar para mim, hoje é dia de você arrepiar o pau. Eu vou arrepiar o pau. Porque, louvado seja Deus, as pessoas precisam, o que Deus quer hoje, são pessoas que querem buscar, louvado seja Deus, a sua face. As outras coisas Deus vai acrescentar na tua vida, mas você precisa, mas nós precisamos, eu não vou dizer você, mas nós precisamos ter um compromisso com Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor, esquecer as outras coisas, esquecer o carro novo, a casa própria, esquecer a chave, esquecer o anjo com a espada de fogo, esquecer todas as outras coisas. Isso daí, louvado seja Deus, é consequência de uma vida de oração. Isso daí vai ser consequência do que você, louvado seja Deus, e quando você começar a buscar em Deus. Isso daí vai ser consequência de você buscar a face do Senhor. De você buscar o dono da bênção, o dono da vitória. Imagina se você, louvado seja Deus, você é muito rico. Tem muito dinheiro. E você faz um novo amigo, e esse amigo está em dificuldade. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, louvado seja Deus, você vai tirar da sua fortuna e vai ajudar aquele amigo. Assim também é Deus na minha vida e na sua vida. Deus é dono do ouro, dono da prata, Ele é dono dos céus, Ele é dono da terra, Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. Louvado seja Deus, e se você fizer amizade com Deus, louvado seja Deus, se realmente sincera. Porque vamos combinar que tem umas amizades no dia de hoje que é só o sangue de Jesus, irmão. Mas os amigos enganam. Os falsos amigos enganam, porque muitas vezes, louvado seja Deus, até porque Deus muitas vezes permite, porque se Deus também não permitir, não engana não. Mas muitas vezes nós nos enganamos com as pessoas, e muitas vezes nós damos confiança, nós damos cargo, nós ajudamos, louvado seja Deus, e muitas vezes nos decepcionamos. Mas eu vim aqui dizer para você, a Deus ninguém engana, a Deus ninguém engana. Louvado seja Deus, se você que se colocar verdadeiramente na presença dEle, se você verdadeiramente se colocar como amigo de Deus, se você, a Bíblia diz que Deus para os seus amigos, Deus Ele revela até os seus segredos. Eu vim aqui nessa noite dizer para você,
você. Deus colocou aqui nesse texto, Deus deixou registrado essas palavras, que tinha que orar e buscar a face dele. Não era buscar, louvado seja Deus, as outras coisas. Não era buscar, primeiro é o reino, depois as outras coisas é acrescentada. Por isso que ele colocou aqui. Se ele estava falando para o povo dele, eu perguntei para Deus, para o Espírito Santo, falei, Deus, se ele estava falando para o povo dele. Porque ele disse embaixo que o povo tinha que buscar a face dele. Que o povo tinha que orar e buscar a face dele. Deus falou claramente ao meu coração. Ele disse, meu filho, o Espírito Santo me ministrou isso. Ele disse, porque tem muita gente, louvado seja Deus, que até faz parte do povo. Tem muita gente que até está no meio do povo. Tem muita gente que até está, louvado seja Deus, se comporta como povo. Mas muitas vezes não está buscando a face de Deus. Está buscando o que Deus pode dar. Está buscando o que Deus pode fazer. Mas nós temos que buscar a face. Nós temos que buscar, louvado seja Deus, relacionamento com Deus. Com o dono da bênção. E aí eu vou dizer para você, a tua história vai mudar. Olha, o texto continua. Orar, buscar a minha face. Vai apertar de novo. E se converter dos seus maus caminhos. Está aqui a prova do que eu acabei de te falar. Está aqui a prova do que eu acabei de te falar. Tem gente que é do povo, está no meio do povo, mas não é convertido. Continua nos maus caminhos. Quer continuar nas práticas erradas. Quer continuar, muitas vezes, nas práticas erradas. Quer continuar fazendo do mesmo jeito, não quer ter uma mudança, não quer ter renúncia. Converter, louvado seja Deus, quer dizer voltar. Mudar de direção. Eu estou indo lá para o Mato Grosso, na casa do pastor Ramon. Aí vai chegar um lugar que vai dizer lá, conversão à direita. Eu vou ter que mudar de caminho, eu vou ter que sair daquela estrada que eu estou caminhando para converter, para poder continuar minha viagem e chegar no meu objetivo. Em outras palavras, eu vou dizer aqui bem rápido, bem claro para você. Se você quer chegar no céu, você tem que sair dessa estrada que você está caminhando. Se você quer ver a resposta da tua oração... Pastor, o tema da mensagem não era o poder da oração? Mas se eu não ensinar você a orar, se eu não ensinar você como é que você tem que orar, se eu não ensinar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, que para Deus responder a tua oração, você precisa se converter. Eu posso até falar que a oração tem poder, que a oração faz. Amanhã ou depois você pode entrar em contato comigo e dizer, pastor, o senhor não falou que a oração tinha poder? E agora, por que a minha oração não tem resposta? Porque muitas vezes eu não ensinei para você que você tinha que se converter para a tua oração ter poder. Aí não vai adiantar nada eu gastar 1 hora aqui pregando, louvado seja Deus, sobre o poder da oração, e não te ensinar que para a oração, para ter resposta de oração, tem que ter conversão. Tem que mudar de direção. Tem que mudar, louvado seja Deus, o caminho que você está caminhando. Quando você fala isso para determinadas pessoas, misericórdia, meu irmão. Desculpa, a gente recebe de monte. A carne é fraca. Eu não tenho força. Eu não sei. Eu não posso. Uma murmuração terrível. Mas tem que mudar, irmão.
Tem que mudar, moço, tem que mudar, moça, tem que mudar, povo de Deus, porque Deus está falando que se você, louvado seja Deus, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos. Aí vem as promessas agora do texto. Então eu ouvirei do céu. Pastor, mas eu aprendi lá na minha igreja. Eu aprendi na escola dominical. Eu aprendi que os ouvidos de Deus, eles estão sempre abertos, que as mãos não estão encolhidas, é bem verdade. Mas, louvado seja Deus, Deus está pronto para agir. Mas se você ler o texto que nós acabamos de ler, Deus está dizendo que ele só vai agir quando o povo dele chamar pelo nome dele. Quando o povo dele se humilhar. Quando o povo se converter dos maus caminhos. Aí ele vai ouvir do céu. Não que Deus não ouça, Deus ouve. Mas ele não pode, mas ele não se move. Mas quando você entende que você precisa ter essa mudança na sua vida, aí Deus ouve do céu. Aí Deus vem e fala assim, meu filho. Aí a segunda coisa que acontece, Deus perdoa os pecados. Aí, sabe, quando Satanás quer vir acusar você do seu passado, quando Satanás quer vir dizer que você, louvado seja Deus, pecou, que você errou, que você já fez tantas coisas erradas, quando ele quer vir, louvado seja Deus, dizer que você roubou, matou, traficou, que você prostituiu, que você, louvado seja Deus, mentiu, seja qual for o pecado que você cometeu, louvado seja Deus, aí você pode dizer com todas as certezas, louvado seja Deus, aí o mesmo próprio Deus, ele chega e fala, peraí, sai da frente, Satanás, eu já perdoei o pecado dela, eu já perdoei as falhas dele, eu já fiz, louvado seja Deus, e agora, louvado seja Deus, Deus vai responder a tua oração. Ele vai perdoar os teus pecados, ele vai, como diz a palavra, ele vai rasgar essa página, ele, como diz o hino do Gerson Rufino, a página manchada ele vai tirar, louvado seja Deus, e agora vai ser uma história nova na tua vida. Ele vai te ouvir, ele vai perdoar os teus pecados, e vai sarar a tua terra. Eu vou terminar aqui, dizendo para você, tua casa pode estar ferida, teu coração pode estar ferido, tua igreja pode estar ferida. Eu não sei qual é a terra na sua vida que está ferida. Mas se você cumprir a palavra que foi pregada aqui nessa noite, se você se colocar na posição, Deus vai sarar a tua terra. Deus vai restaurar esse casamento. Deus, ele vai, louvado seja Deus, restaurar essa vida financeira falida. Deus vai restaurar teu ministério. Se você está recebendo aí, louvado seja Deus, receba o que eu estou dizendo, é palavra profética. Se você, louvado seja Deus, clamar ao Senhor, buscar a face dele, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai te ouvir do céu e ele vai sarar o teu casamento, ele vai sarar a tua família, ele vai sarar a tua empresa, ele vai sarar, louvado seja Deus, a tua história, ele vai fazer um milagre extraordinário, louvado seja Deus, e ele vai ficar atento à tua oração, porque você teve uma mudança, você teve uma conversão, você teve uma mudança na tua história, e eu vim aqui dizer que a oração, louvado seja Deus, de alguém, louvado seja Deus, que se converte, de alguém que muda o seu caminho, de alguém que muitas vezes, louvado seja Deus, ele vai buscar a face do Senhor, louvado seja Deus, tem resposta, há poder na oração para sarar, seja qual for a terra ferida. Lembra de Lázaro? Morto, enterrado. Jesus agora, louvado seja Deus, que não precisava nem orar. Mas ele vai fazer uma oração para ensinar para mim e para você que a oração tem poder. Ele vai orar e vai dizer, Pai,
Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus demonstrou que ele não. Jesus, nós bem sabemos que Jesus não tinha pecado. Aí ele falou com toda certeza: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Está lá em João capítulo 11. E ele daí dá ordem a Lázaro para sair para fora e Lázaro sai para fora. Era uma terra ferida, era uma terra morta, enterrada. Era, louvado seja Deus, uma situação que não irreversível. Muitas vezes está acontecendo na tua vida. Muitas vezes a tua situação parece ser irreversível. Mas eu quero dizer para você nessa noite, com toda certeza, louvado seja Deus, Deus vai sarar a tua terra. Louvado seja Deus, se você mudar, louvado seja Deus, a maneira de você orar. A oração tem poder. Os discípulos no cenáculo, todo mundo lá, borocochô, Jesus morreu. Mas diz a palavra do Senhor que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Num só pensamento. E diz a Bíblia que quando eles começaram a orar, eles começaram a falar em outras línguas, houve um vento impetuoso, invadiu a casa, eles começaram a falar em outras línguas, e aí eles saíram renovados, pregando o evangelho. Pedro, que era um camarada, louvado seja Deus, totalmente às avessas, no primeiro sermão foi mais de 5.000 almas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que quando você começar a orar, Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Ora, clama, começa a fazer um autoexame na sua vida e começa a ver, louvado seja Deus, se você realmente está dentro dos preceitos para Deus, para a tua oração ter poder para sarar a tua terra. Há poder na oração. Eu vou repetir, há poder na oração daquele que está convertido, daquele que está buscando a face do Senhor, daquele que está, louvado seja Deus, que se converte dos seus maus caminhos, daquele, louvado seja Deus, que muitas vezes ele que está fazendo a vontade do Senhor. Há poder na oração. Tiago, quando diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que quando ali Paulo vai escrever a Tiago, louvado seja Deus, ele disse assim, olha, louvado seja Deus, quando tiver alguém enfermo, chama o presbítero da igreja. Por que era para chamar o presbítero da igreja? Porque ele era o bambambam? Porque ele era o mais bonitinho? Não! É porque entendia-se que o presbítero da igreja, ele estava enquadrado em 1 Timóteo capítulo 3, louvado seja Deus, ele tinha ali a sua vida arregada na presença do Senhor, a sua vida pautada nas presenças do Senhor, e ele disse, olha, quando, louvado seja Deus, chama o presbítero da igreja, ele vai ungir com óleo, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Quer dizer, louvado seja Deus, que entendia-se que o presbítero era um homem de Deus, um homem pautado na presença de Deus, na vontade de Deus. Então, louvado seja Deus, que quando ele orasse, Deus ia responder a oração e a oração ia sarar o enfermo. Aí tem muita gente que fala, não, só nós podemos orar. Eu já vi pastor falar que membro de igreja não pode orar por outra pessoa. Eu já vi pastor falar que não pode orar, não é. Se a pessoa tiver com a vida... Porque tem muito pastor que não está com a vida regada na presença do Senhor, não está com a vida pautada na palavra de Deus. Louvado seja Deus, que muitas vezes vai orar, louvado seja Deus, e nada acontece. Aí chega um membro lá, louvado seja Deus, Deus desce o céu, Deus desce a unção da cura, Deus desce a unção do renovo. Louvado seja Deus, porque aquele membro que muitas vezes estava lá no banco, está com a vida na presença de Deus, está convertido, está buscando a face do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite, meu irmão, há poder na oração. Há poder na oração. Lembra de Abraão?
A Bíblia vai dizer que Abraão estava lá, orando por Ló, falando com Deus através de Ló, pedindo para que Deus guardasse Ló. E quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, a oração de Abraão fez com que Deus enviasse anjos para tirar Ló e sua família lá daquele lugar. Vou profetizar e terminar. Louvado seja Deus, a tua oração vai fazer que Deus mova o céu, que Deus envie anjos. Louvado seja Deus para livrar alguém da tua família. A tua oração vai fazer com que Deus, louvado seja Deus, lá dos altos céus, Ele ouça a tua oração. Louvado seja Deus, e Ele envie anjos para dar livramento, que Ele envie anjos para ministrar a cura, que Ele envie anjos, louvado seja Deus, para fazer, louvado seja Deus, maravilhas. Deus, Ele vai mover naquele tribunal, naquele fórum, Ele vai mover naquele hospital, Ele vai mover, louvado seja Deus, na nossa nação. É a tua oração. Há poder na oração, meu filho. Há poder na oração, meu irmão. Há poder na oração. Louvado seja Deus, mas eu não poderia falar aqui do poder que há na oração, das pessoas que oraram na Bíblia, que clamaram a Deus e Deus ouviu a oração. Sem antes explicar para você, para que a oração esteja, louvado seja Deus, para que a oração esteja eficácia na tua vida, você precisa cumprir os preceitos para que Deus responda a tua oração. Rabá, chorei, macantarabacai. A sua oração não precisa ser eloquente. A sua oração, ela não precisa ser cheia de farulas. A sua oração não precisa ser, louvado seja Deus, sistemática. Não precisa, louvado seja Deus, ter muitas vezes palavras bonitas. Lembra, louvado seja Deus, de Ismael? A Bíblia Sagrada vai dizer que Agar, ela pega um menino, coloca debaixo de uma árvore e ela vai se afastando para não ver, louvado seja Deus, o menino morrer. Louvado seja Deus, para não ver a morte do menino. E a Bíblia vai dizer que quando Deus vai falar com Agar, ele diz assim: olha, eu ouvi o choro do menino. Tem uma fonte de água para você logo ali na frente. Eu vim aqui para dizer para você, louvado seja Deus, muitas vezes você está sem palavras para orar. Muitas vezes você está até sem palavras, louvado seja Deus, para falar com Deus. Mas eu vim aqui dizer para você, pode ser um choro, pode ser um gemido, pode ser, louvado seja Deus, até de boca fechada. Pode ser, louvado seja Deus, eu não sei. A minha Bíblia vai dizer, e a sua também diz, que Deus, louvado seja Deus, Ele faz, louvado seja Deus, infinitamente mais do que nós pedimos e, louvado seja Deus, do que nós pensamos. Eu entendo, lendo esse texto, que Deus, louvado seja Deus, Ele faz o que você pede, louvado seja Deus, e muitas vezes faz aquilo que você nem conseguiu pedir, mas Deus, Ele vai responder a tua oração. Há poder na oração. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou dizendo que há poder na oração. Quando você dobrar os seus joelhos, louvado seja Deus, há poder na oração. Muitas vezes você nem pode dobrar os seus joelhos. Lembra do rei, louvado seja Deus, de Ezequias, se não me falha a memória. Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Ezequias não tinha nem condições de se levantar da cama, que ele não tinha condições nem de dobrar os joelhos na cama. Ele, louvado seja Deus, ali virou para a parede e ele orou ao Senhor, e o Senhor acrescentou 15 anos de vida, louvado seja Deus, ao rei Ezequias. Pode ser, louvado seja Deus, que você não tenha nem força para levantar dessa cama, para sair desse quarto, louvado seja Deus, mas pode orar, Senhor, pode falar com Deus aqui agora, louvado seja Deus, e Ele vai responder a tua oração. Você pode estar num leito de hospital, você pode estar, louvado seja Deus, numa situação complicada, louvado seja Deus, mas eu vim aqui dizer para você, Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder a tua oração. Há poder na oração. Deus está falando aqui nesta noite que há poder na oração. Rabassurime comanabakai. Rabansu imenebe alabashore mestu e cantarabakai. Oh, ramantu e defasteremenebe alabashu.
Deus está dizendo que vai responder a tua oração. Ele vai sarar a tua terra. Ele vai ser filho que você ora. Por esse familiar que você ora. Por esse esposo que você ora. Deus vai sarar ele. Vai tirar a cachaça dele. Vai tirar, louvado seja Deus, os pensamentos contrários da vida dele. Vai tirar essa amante imunda da vida dele. A tua oração não está sendo em vão. A tua oração não está sendo em vão. Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia, 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 aleluia. Há poder na oração, há poder na oração, há poder na oração. Há poder na oração para curar, há poder na oração para libertar, há poder na oração, louvado seja Deus, ai Jesus, há poder na oração para salvar, há poder na oração para mudar o rumo da história. Aleluia! Lembra de Pedro? Pedro estava preso. Mas o texto sagrado vai dizer que a igreja fazia contínua oração. A igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, envia um soldado lá, louvado seja Deus, e tira Pedro daquela prisão, sem abrir um cadeado, sem abrir, louvado seja Deus, uma tranca, sem abrir, louvado seja Deus, nada. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o empecilho que você está vendo, mas quando você dobra o teu joelho para orar, louvado seja Deus, todos os empecilhos caem por terra. Muitas vezes Deus vai fazer, você não vai entender como aconteceu, mas quando você chegar lá, louvado seja Deus, não foi aberto tranca, não foi aberto, louvado seja Deus, nenhum cadeado, não foi aberto nada, mas a vitória estava lá, porque Deus, Ele é poderoso para fazer na tua vida. Eu quero que você seja edificado por essa palavra. Eu quero que a sua vida seja edificada e que você entenda, louvado seja Deus, que se você fizer a vontade de Deus, se você buscar a face do Senhor, louvado seja Deus, a sua oração vai ter poder. A sua oração vai ter poder. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Que, louvado seja Deus, as bênçãos do Senhor alcance a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Coloca as tuas mãos de poder, as tuas mãos de misericórdia. Coloca, Senhor, meu Deus, ó Pai, alcança, Senhor, tem esse teu servo, a tua serva orando, clamando, Senhor, meu Deus, ó Pai, pelo teu santo e glorioso nome. Pai, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, ó Pai, ligando a nossa fé. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que quando dois concordarem na terra, Senhor, meu Deus, ó Pai, é ligado no céu. Assim também, louvado seja Deus, eu concordo com a oração do teu filho, com a oração da tua filha. Eu concordo a respeito desse milagre, eu concordo a respeito dessa providência. Eu concordo, Senhor, meu Deus, a respeito, Senhor, meu Deus, ó Pai, ó Deus, da salvação dessa pessoa. Eu concordo, Senhor, meu Deus, ó Pai, com a abertura dessa porta, em nome de Jesus, Pai. Que as tuas mãos de poder possam alcançar os teus filhos e as tuas filhas, e o teu nome venha a ser glorificado. Em o nome de Jesus. Amém e amém.